Boa noite a todos. Estão me escutando aí? Boa noite. Sim. Boa noite. Ótimo. Eu achei que tinha dado Boa noite. a minha transmissão. Nós vamos começar mais uma aula da Educação Continuada do Hospital São Francisco. É uma iniciativa para que os residentes sigam com a tarefa acadêmica do dia a dia. Lembrando que a residência médica e cirurgia geral do Hospital São Francisco tem o vínculo, né, com a coordenação da cirurgia pelo Dr. Marcelo Girundi e a coordenação da residência médica com o Dr. Marcos Zambelli. Eu sou parte do staff de preceptores, eu sou referência técnica em cirurgia oncológica e nas nossas atividades eu exerço a função, né, de uma corrida de leitos e desenvolvimento da teoria em cirurgia geral, cuidados paliativos, cirurgia oncológica e trauma. Hoje a gente vai ter mais um tema de trauma, né, o trauma esplênico, uma situação bastante interessante, assim, na rotina de todos, né, que passam pelos hospitais de trauma, né, nos estágios de residência, principalmente, né, no Hospital João 23, Regional de Betim, Risoleta Neves e também o Hospital Municipal de Contagem, e também, né, assim, com um certo destaque por ser um perfil misto, o Hospital de Lomberens, e que a gente vai tentar desenvolver aqui com alguns artigos, né, as novas tendências, não somente no tratamento operatório, como no tratamento conservador. A nossa aula ela vai seguir a mesma métrica de sempre, né, assim, com um primeiro esboço de um tema básico com um acadêmico. Seguido a isso, né, os residentes do primeiro e segundo ano vão apresentar os artigos sobre o tema e depois a gente vai ter a graça dos preceptores e principalmente dos convidados em poder explorar um pouquinho a respeito dos da nossa experiência, do nosso dia a dia a respeito do tema. Então a gente começa hoje com a apresentação do acadêmico Matheus. Tá tudo certo aí, Matheus? Tudo certo, doutor. Vamos começar? Bora. Vamos lá? Vamos lá. Então, boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Igor pelo convite para estar falando sobre a anatomia do baço, né? Meu nome é Matheus Alba, sou acadêmico da Faculdade de Medicina de Barbacena. Então, vamos falar primeiro quem que é, né? O baço. Ele é um órgão que tem origem nas células mesenquimais do mesogastro dorsal, né? Ele é o maior órgão linfóide do nosso corpo. Ele tem dimensões de aproximadamente 12 por 7 por 4 centímetros. Ele pesa aproximadamente 150 gramas, pode variar de 80 a 300 gramas, mas a gente tem também aqueles casos onde a gente tem hiperesplenismo, né, esplenomegalia, a gente tem baços relatados de até 7, 9 quilos, então é variável tanto a dimensão dele como o peso dele. É um órgão que é altamente vascularizado, aqui talvez seja um dos pontos mais importantes para o debate, para a conversa de hoje, porque é um órgão tão vascularizado assim, num trauma esplênico, pode causar alteração hemodinâmica importante, né? Para ter uma ideia, ele armazena cerca de 250 ml de sangue e recebe cerca de 5% do débito cardíaco, né? Então é bastante coisa. Nós temos também descrito alguns baços que são chamados acessórios, né? Que eles surgem de uma incapacidade desses tecidos embrionários se fundirem. É importante a aplicação cirúrgica, que às vezes o paciente que não responde a uma esplenectomia por determinada patologia, né,
às vezes ele pode ter recidiva dessas doenças hematológicas, então é importante lembrar de ressecar esses baços acessórios também, que às vezes estão localizados ali nos ligamentos, né? Mas podem estar localizados em qualquer lugar da cavidade abdominal, né? E o chamado baço ectópico também, que é quando eu tenho um pedículo esplênico longo, e esse baço ele é chamado de andante, né? É uma patologia rara, mas ela é mais comum em mulheres, cerca de 13 vezes mais, né? E pode haver torção desse pedículo longo e uma complicação aí, um abdômen agudo, né? Vascular. Bom, o baço ele apresenta algumas formas variáveis, as mais conhecidas são a forma de cunha, forma tetraédrica e forma triangular, né? Aqui só umas imagens para mostrar como é que é variável esse tamanho do baço, né? Aqui duas fotos de situações onde existe hiperesplenismo, né? E a gente falou quem que é, agora o que ele faz, a função do baço. Ele tem função de hematopoiese no desenvolvimento fetal, então é ele que faz as células eritrocitárias, as plaquetas. Na vida adulta ele perde essa função. Tem função de hemocaterese, que é renovar essas células hematopoiéticas do nosso sangue. Tem função também de filtrar as hemácias, então as hemácias não tão bonitas ou não tão funcionais, ele que tira elas da circulação, né? Remove também bactérias que não são opsonizadas, ou seja, não são marcadas com opsoninas pelo sistema complemento, né? Remove também alguns parasitas intraeritrocitários, como Plasmodium, Bartonella, e também é um importante componente do nosso sistema imunológico, né? Ainda agora sobre a localização, ele está localizado no hipocôndrio esquerdo, né, no quadrante superior esquerdo do nosso abdômen. A altura dele é ali pela 8ª a 11ª costela, entre o fundo gástrico, o diafragma e o ângulo esplênico. E ele tem algumas partes que é importante aqui a gente falar, que são as margens superior e a margem inferior do órgão, né? Algumas extremidades também, tem a extremidade anterior aqui e a extremidade posterior, e as faces dele, que são duas faces, uma face diafragmática, que é a que encosta ali no diafragma, essa face mais lisa, e a face visceral, que é onde a gente tem essas impressões, que é o local onde ele tem uma relação vicinal com os órgãos ali. Então, a gente tem a face cólica, que é onde ele encosta no cólon, a face gástrica, que é a relação dele com o estômago, e a face renal também. E no hilo a gente tem uma relação dele com a cauda do pâncreas. Essas relações aqui que eu falei, a relação anterior, anteriormente ele está junto ali do estômago, posteriormente encosta no diafragma, inferiormente ali na flexora esquerda do cólon, e medialmente ali no rim esquerdo, né? E tem relações com essas relações com esses órgãos também, é importante falar que ele é peritonizado, todo peritonizado, a víscera, né? Exceto no hilo dele. Tem alguns ligamentos, né? Os ligamentos eles são responsáveis pela estabilização. Esses ligamentos, eles unem o baço ali, a cavidade abdominal, aos órgãos vizinhos. Eles são, na sua maioria, avasculares, às vezes pode se tornar vascular em situações, em patologias como hipertensão portal ou mielofibrose, mas os ligamentos que a gente mais importante que são o ligamento gastroesplênico, que tem as artérias gástricas curtas no interior dele, o ligamento espleno-renal, que tem os vasos do baço e também ali a relação dele com a cauda do pâncreas, e o ligamento frênico-esplênico. Bom, a irrigação do pâncreas ela é feita pela artéria esplênica, né, que é uma tributária do tronco celíaco, que se bifurca em 95,2% dos casos e dá origem a artérias segmentares, né? O baço ele é um órgão segmentar. Ele é todo segmentado e essas artérias segmentares, tem algumas variações desses segmentos vasculares. Então, a gente pode ter 4 a 3 segmentos que não necessariamente vão ser homogêneos, né? E a drenagem venosa, ela acontece através da veia esplênica, que também recebe sangue da mesentérica inferior,
e posteriormente ao colo, a veia esplênica ela vai se unir à mesentérica superior para formar a veia porta-hepática, né? Drenagem linfática. A linfa da cápsula esplênica e das trabéculas, ela drena para os linfonodos adjacentes, e os linfonodos que estão formados no baço, eles vão entrar diretamente na corrente sanguínea. Inervação. O baço ele é inervado pelos nervos autônomos do plexo celíaco, que vão abastecer tanto o baço com nervos simpáticos, com inervação simpática, como inervação parasimpática. Esses nervos eles vão formar o plexo esplênico, que vão chegar ali no ilho esplênico, cursando ao longo da artéria esplênica e dos seus ramos, acompanhando a artéria esplênica e os ramos da artéria esplênica. Minha referência. Obrigado. Queria agradecer a aula do Matheus, excelente, uma introdução muito bem feita a respeito do tema da noite. Acho que é muito importante a gente ter, né, na cabeça não somente a questão da anatomia humana, como também a anatomia cirúrgica. Belo Horizonte tem um histórico relevante na literatura mundial, né, onde envolvem aí, desde a época do Dr. Campos Cristo até recentemente o professor Cizenando, que vai participar mais para diante aqui com a colaboração dele na nossa aula. E aí, para a gente começar a respeito do tema, né, e a condição do trauma, eu gostaria de pedir que a doutora Sara, R2 do Hospital Regional de Betim, possa apresentar o primeiro artigo da noite. Sarinha, você me escuta aí? Vocês estão me escutando bem? Tá ótimo. Vamos lá? Ótimo. Então tá. Vou compartilhar a tela aqui. Prazer, boa noite a todos. Eu me chamo Sara, sou R2 de Cirurgia Geral do Hospital Público Regional de Betim. Vocês estão conseguindo ver o slide? Tá ótimo. Bom, então, o que me foi incumbido é a gente conversar sobre dois temas, que é a Golden Hour e depois sobre o artigo que vai explanar um pouquinho mais sobre esse mesmo tema. A Golden Hour, que o que a gente conhece como hora de ouro, é um termo que é atribuído a um período crucial de cuidado das lesões complexas, né? Que diz respeito ao rápido atendimento e à ressuscitação, ou seja, são os cuidados básicos que a gente faz com o paciente traumatizado, quando a gente recebe ele, né, no pronto-socorro, que vai mudar o prognóstico e também vai ser decisivo para a gente ver que exames e que conduta que a gente vai ter com esse paciente, né? Muito bem estabelecido no ATLS, né, o atendimento é simplificado pelo ABCDE. Então, esse é o primeiro atendimento que o nosso paciente vai receber, né? Levando em consideração que o trauma esplênico, né, tem uma grande proporção nos pacientes traumatizados, até 50% dos pacientes traumatizados podem ter lesões esplênicas e até 40% dos pacientes podem necessitar de tratamento cirúrgico, né? Mas nem todos os pacientes vão ter necessariamente um tratamento operatório, ele pode ser não operatório, como já está bem estabelecido, também tem uma boa taxa de sucesso nos pacientes. Mas, quando a gente recebe um paciente, a primeira coisa que nós precisamos identificar é a estabilidade desse doente, se ele está estável ou instável, porque disso vai depender se a gente vai conseguir fazer um exame, que tipo de exame, que tipo de conduta que nós vamos ter com esse paciente. Então, se o nosso paciente estiver estável hemodinamicamente, a gente pode levar ele para TC, fazer uma TC com contraste. Mas se o nosso paciente estiver instável, com uma PA sistólica mais baixa, a gente vai precisar fazer um FAST nele ou até um lavado peritoneal, né? Que, se der positivo, já pode até indicar uma laparotomia exploradora. Ou se esse paciente, às vezes, apresentar uma peritonite também, já tem uma indicação de laparotomia, né? Ou até a mesma angiografia, que é um exame complementar, que também pode ser realizado pós-TC, se a TC nos indicar, né? Uma presença de blush ou aneurismas. Mas, para a gente estabelecer esse tratamento não operatório, a gente precisa de uma monitorização contínua, exames laboratoriais, fazer uma hemoglobina de 6 em 6 horas para acompanhar esse doente, ou até mesmo repetir os exames de imagem, se o paciente tiver uma piora do estado geral ou uma queda da hemoglobina.
Então, isso está um pouco mais detalhado nesse artigo Splenic Trauma, que é uma revisão de vários artigos que foi feita entre janeiro de 1980 e maio de 2016, e finalizada no Congresso em Campinas em 2017, onde esse artigo classificou os doentes em 3 graus, leve, moderado ou severo, segundo as lesões do baço. Então, esse artigo incluiu mais de 200 outros estudos e, através da classificação de lesão de baço, classificou os doentes, né, para poder estabelecer o protocolo. Então, a lesão de baço, ela pode ser de 1 até o grau 5, sendo que o grau 1, 2 e 3, nós podemos ter um hematoma ou uma laceração no baço, sendo que, se for um hematoma menos que 10%, vai ser grau 1, de 10% a 50% grau 2, mais que 50% grau 3. Já se nós tivermos uma laceração menor 1 centímetro, vai ser grau 1, de 1 a 3 centímetros, grau 2, e mais que 3 centímetros, grau 3. Já se nós tivermos um comprometimento maior a 25% do baço, grau 4, ou até mesmo uma lesão do hilo vascular, que seria já um grau 5, né? Então, baseado na classificação de lesão do baço, o estudo classificou os doentes como uma lesão leve, moderada ou severa. E aí, nós vamos ter a conduta, o algoritmo desses pacientes. Então, a primeira coisa, meu paciente chegou, eu vou avaliar. Ele está hemodinamicamente estável ou instável? Estável, se ele não requer fluidos, está com uma pressão normal, uma boa perfusão, tem uma sistólica maior que 90, não está taquicárdico, ou instável, se ele tiver com uma PA menor que 90, ou essa PA às custas de transfusões ou uso de vasopressores, ou já com uma necessidade muito grande de hemotransfusões iniciais, né? E o ATLS ainda inclui que, na avaliação do paciente, se ele tiver uma alteração do nível de consciência ou alterações na pele, já pode ser considerado instável. Então, nesse caso, eu vou fazer um ultrassom nesse paciente, que tem uma sensibilidade superior a 90%. Mas a TC ainda é o padrão ouro por ter uma sensibilidade muito aumentada, né? Que pode ser complementada com a angiografia. Então, esse paciente pode ser feito um tratamento não operatório, desde que ele esteja estável hemodinamicamente, sem outras lesões que indiquem laparotomia, né? Lembrando que eu preciso de todo um suporte no centro para me poder fazer esse tratamento não operatório. Então, o trauma contuso é um dos traumas aonde o padrão ouro é o tratamento não operatório, né? Com uma taxa bem alta de até 90% de sucesso. Sendo que o tratamento não operatório tem várias vantagens. Reduz a internação, os custos hospitalares, diminui as infecções, diminui a mortalidade, a taxa de complicações intra-abdominais, mas tem vários fatores que interferem no prognóstico do tratamento ser não operatório, como se o paciente tiver várias comorbidades, HIV, cirrose, uso de drogas, ou uma queda da hemoglobina já na admissão, ou necessidade de várias hemotransfusões, ou a idade também foi relatado no estudo como um fator de comprometimento, a idade maior que 55 anos. Já o trauma penetrante, a laparotomia, ela é o padrão ouro, né? Lembrando que, no caso de lesões por arma branca ou de fogo, também são passíveis de tratamento não operatório, mas com uma mortalidade que varia entre 15% e 24%. Já a angioembolização também é considerado um tratamento não operatório, com uma taxa bem alta de sucesso de 83% até 100%. Mas para o meu paciente poder fazer uma angioembolização, eu preciso que ele esteja estável hemodinamicamente, né? E eu preciso ter acesso rápido também a esse material, sendo que geralmente ela é indicada quando a gente vê um blush na TC ou tem algumas alterações vasculares também vistas na angiografia, né? Mas ela pode ter algumas complicações, como ressangramento, infarto esplênico, abscesso, insuficiência renal ou até pseudocisto, né? Agora, se eu optar por operar esse paciente, né? Geralmente, a indicação cirúrgica vem de quando o paciente está instável hemodinamicamente, ou tem outras indicações já de laparotomia, como peritonite, evisceração, né? Ou se eu não tiver como fazer o tratamento não operatório no meu local de trabalho, eu não tenho acesso à monitorização ou a uma sala de bloco cirúrgico de imediato, né?
ou quando ele embolizou e falhou, ou se tornou instável, ou teve queda do hematócrito, né? Lembrando que nem sempre a lesão de baço ela é isolada, ela pode ser associada com outras lesões de fígado, de rim ou até de vísceras ocas, né? Então, basicamente, se eu tenho meu paciente vítima de trauma, na admissão ele está instável, posso fazer um FAST, e se ele tiver uma lesão muito grave ou uma evisceração, ele vai direto para a laparotomia. Se ele estiver estável, eu vou fazer uma TC, classificar essa lesão e priorizar o tratamento não operatório, ou até mesmo a angiografia, que é uma opção. Monitorar esse paciente clínica e laboratorialmente, repetir exames se necessário, e manter o tratamento no operatório. Se ele instabilizar, eu posso optar pela laparotomia, no caso, a esplanectomia, a qualquer momento, né? Com relação à profilaxia, é bem estabelecido que a profilaxia mecânica, ela vale para todos e deve ser implementada em todos os pacientes. A heparina de baixo peso molecular, ela não é contraindicada e sim indicada, e de preferência o mais breve possível, antes de 72 horas. Porque foi visto que os pacientes desenvolvem uma hipercoagulabilidade nas primeiras 48 horas, o que até 50% dos pacientes pode desenvolver uma embolia venosa e uma embolia pulmonar, com uma mortalidade de até 50%, né? Então, por isso, deve-se iniciar assim. A reversão da anticoagulação deve ser revista caso a caso, né? Então, seguindo o acompanhamento desses pacientes, eles vão ficar em observação, repouso. Vou repetir a tomografia, não de praxe, mas sim se o paciente tiver uma queda do hematócrito, uma patologia esplênica prévia, alteração neurológica que complementa a avaliação clínica ou coagulopatias, né? Lembrando que o paciente pode ter um sangramento tardio, né, que geralmente ocorre nas primeiras 48 horas. Com relação à restrição das atividades, os pacientes com lesões leves podem se recuperar de 4 a 6 semanas e as lesões mais graves demoraram até 4 meses, sendo que os pacientes que fazem esplanectomia se recuperam em até 3 semanas. Os do tratamento não operatório, até 3 meses, né? Com relação aos pacientes pediátricos, tem poucas diferenças, né? O que o ATLS, né, e o artigo preconiza é que o FAST é preconizado em vez da tomografia na admissão inicial dos pacientes pediátricos, né? E que os pacientes pediátricos, eles têm uma tendência a ser submetido bem mais ao tratamento não operatório e eles têm uma resposta bem melhor do que os adultos também. Basicamente, as indicações são as mesmas, né? O que chama atenção é que a chance de uma criança fazer uma esplanectomia, quando ela é tratada num centro de trauma de adultos, é maior, né? E também podem ocorrer falhas, né? Mas as indicações são as mesmas. Pode-se realizar angiografia, angioembolização, apesar de ser menos comum na pediatria, né? O segmento repouso é o mesmo, a recuperação é bem similar também, e o acompanhamento pode ser feito com o próprio ultrassom. Com relação às infecções, né, dos pacientes que são esplenectomizados, existe um risco maior de infecção, geralmente por genes capsulados, basicamente pneumococo, né? Por isso, preconiza-se que a vacinação seja feita até 2 semanas pós-esplenectomia, para reduzir e não evitar, né, o número de infecções. Há também uma opção de uma antibiótico profilaxia, né, para os pacientes menores a 6 anos ou maior a 55. E, como conclusão, o artigo fala que o manejo desses pacientes é multidisciplinar, a levar em consideração o grau da lesão, a anatomia, né, a fisiologia, o estado hemodinâmico do paciente e os efeitos que uma esplenectomia leva ao paciente para o resto da vida, né? Basear-se nos algoritmos, né? Que não há muitas diferenças entre adultos e crianças, e lembrar que sempre que o paciente puder ser tratado num centro de trauma de referência, onde haja mais experiência, melhor. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e agradecer também ao Dr. Igor Michalik pela oportunidade. Sarinha, eu que agradeço, excelente aula, muito boa, de fato, esmiuçou bastante o que a gente precisava para iniciar os artigos todos. Acho que deixou muito clara a condição da especialidade cirúrgica, né, no tratamento e na condução desse veio, né, do trauma contuso e do trauma perfurante para o baço.
Acho também que ficou muito claro as condições da evolução do tratamento diante da experiência, né, de anos com essa realidade no nosso dia a dia, envolvendo, né, a propedêutica de imagem, envolvendo a condição da estabilização clínica e da avaliação do paciente, o primeiro atendimento pré-hospitalar, né, a cinemática do trauma, a circunstância da admissão, enfim, de todos os pontos com os quais a gente ainda vai discutir. Para o segundo artigo da noite, a gente separou o Dr. Juan Eduardo, do R2 do Hospital São Francisco. Tá tudo certo aí, Edu? Oi, boa noite, doutor Igor. Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô escutando. Vamos lá? Tá, vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Ok, obrigado. Você me dá um retorno, por favor, se tá tudo certo? Dá para assistir Isso. a tela aí? Tá, tudo bem. Vamos lá, Eduardo. Tá, boa noite com todos. Eu sou Eduardo, sou residente de segundo ano do Hospital São Francisco. Eu sou também residente do Dr. Igor Michalik, da Cancerologia Cirúrgica do hospital. E hoje eu vou apresentar um artigo que ele fala um pouquinho sobre os resultados clínicos da embolização distal de uma lesão esplênica de grau 5. Após essa excelente aula da doutora Sara, que classifica muito bem os graus das lesões que pode sofrer o vaso, eu vou falar um pouco dos resultados clínicos de um procedimento que agora vem destruindo um pouco o que classicamente temos como tratamento. Esse artigo aqui foi já exposto, já foi avaliado no ano de 2020, em janeiro de 2020, e foi um estudo feito em um hospital universitário de Busan, na República de Coreia, no serviço de cirurgia de trauma. Foi um estudo que levou 4 anos de experiência em um centro grande de trauma, praticando este procedimento de embolização. Qual que é esse objetivo que a gente colocou nesse estudo? Foi avaliar os riscos e os benefícios daquele tratamento. Sobretudo, vamos a fazer embolização da artéria esplênica em pacientes com lesão fechada de vaso de grau 5, com estratificação de grau 5, segundo a Associação Americana de Cirurgia de Trauma. Esse é o grande objetivo do tratamento. Então, só para caracterizar um pouco, a embolização esplênica é feita por um cateterismo, né, transfemoral, transarterial, que vamos chegar a canalizar, a canular primeiro o tronco celíaco e chegar na artéria esplênica, e vamos a fazer uma embolização seletiva distal da mesma, como temos aqui nos gráficos para se assistir. E falando um pouco das geralidades do vaso, é bom falar que o vaso, como a doutora Sara explicou, um vaso dos mais acometidos nos traumas fechados, que aproximadamente nos Estados Unidos temos 39 mil pacientes hospitalizados por trauma no vaso em cada ano, e 10 a 15% desses pacientes com trauma de grau 5, pacientes inestáveis, são sometidos à esplenectomia nas 6 primeiras horas devido a um choque hemorrágico. Qual que foi a metodologia usada nesse estudo? Foi uma amostra total de 42 pacientes que foram sometidos a este tratamento entre abril de 2013 e maio de 2017 nesse centro de trauma lá na Coreia, e foram feitas umas tomografias realizadas pelos radiologistas especialistas no trauma e definiram bem quais pacientes vão ser com os diferentes graus para não ter alteração nos estudos, definindo assim que o grau 5 como um vaso danificado com qualquer lesão, com lesão vascular esplênica e sangramento ativo no peritoneio. Também temos a Sociedade Mundial de Cirurgia e Emergência, que subclassifica esse trauma em um trauma de 1 para 4, tendo o grau 3, que é um paciente com hemorragia ativa, só que um paciente estável, e um paciente que tem uma lesão de grau 4, um paciente já inestável.
com esses dois aspectos, vão a fazer parte das variáveis que vai usar o estudo para dar os seguintes resultados. Só para caracterizar os pacientes, que foi usado esses 42 pacientes, 83% dos pacientes eram de sexo masculino, idade média que foi de 47 anos, e vamos ter vários mecanismos de lesão. A queda foi o mais frequente, sendo 12 pacientes, trânsito 10, veicular 10, motocicleta 7 e um golpe direto, só 3. Como sabemos, os traumas não são isolados, se não temos diferentes tipos de traumas que acometem mais de um órgão. Então, na lesão torácica associada foi número de 30 pacientes dos 42 tiveram um trauma torácico associado e outros órgãos abdominais um número de 17 e dano cerebral, tiveram 5 pacientes com dano cerebral. Na admissão dos pacientes, temos também que caracterizar na pressão arterial média, como o número, uma média que se fez. Então, vamos ver como foi explicado e caracterizado uma pressão arterial sistólica média de 90, como um paciente estável, uma frequência cardíaca de 95, que podemos chamar de limítrofe, e uma hemoglobina de 12. A transfusão mediana foi, depois desse trauma, os pacientes com grau 5 receberam uma mediana de 3 concentrados dos pacientes e uma transfusão de mais de 2 unidades, uns 60% dos pacientes. Nessa subclassificação mundial, fala que dos pacientes estáveis que chegaram e foram inclusos nesse estudo, tivemos um 45% de pacientes estáveis e um 55% de pacientes inestáveis. Qual que foi o procedimento intervencionista que foi feito nesse estudo? Todos esses procedimentos de embolização foram feitos por radiologista intervencionista, feito um cateterismo transfemoral, transarterial, com canalização do tronco celíaco e artéria esplênica e embolização distal da artéria esplênica no 100% dos casos. E foi feita uma arteriografia de controle após o procedimento. Isso foram feitos em todos os pacientes. Qual que foi a evolução até o sucesso técnico? Então, o sucesso técnico do procedimento foi definido em duas partes. Um sucesso primário, no qual recebemos um paciente com grau 5, né, de lesão de baço, que foi feito uma embolização. E parou o sangramento após a primeira embolização. Foi feita uma angiografia esplênica e não foi esplenectomizado, não teve tratamento cirúrgico, e sim uma nova hemorragia, vamos tratar como um sucesso técnico primário. Agora, também temos um sucesso técnico secundário, que também parou o sangramento depois da embolização, sem a necessidade de um tratamento cirúrgico, como a esplenectomia, e após uma embolização secundária. Então, um sucesso técnico pode ser tanto primário e secundário, feito em primeiro tempo, e se não, o caso não parou com o primeiro, vamos ter um sucesso técnico secundário. Falando esse estudo, depois nos resultados, vamos ver qual foi a porcentagem total de sucessos após essas duas técnicas. Esse acompanhamento, depois de ter um sucesso da técnica, vamos fazer um acompanhamento desses pacientes mesmo os primeiros dias em cuidados intensivos, uma unidade de cuidados intensivos, uma tomografia contrastada, que tem alta sensibilidade, ao terceiro, sétimo e ao dia 30 após essa embolização. Esse é o acompanhamento que se faz. E quais foram os resultados da embolização? Após a admissão do paciente, a embolização foi feita 91 minutos após a chegada e caracterização do paciente como mediana. Entre a chegada e a primeira hora foram 4 pacientes sometidos. Esses 4 pacientes vamos a caracterizar que eram pacientes inestáveis. Entre a primeira e a segunda hora foram a maioria, como mediana temos 91 minutos, então foram entre a primeira e a segunda hora quase 30 pacientes. Entre a segunda e a terceira, 5 pacientes, e mais de 4 horas após a admissão do paciente, foram somente 4 pacientes que foram realizadas a embolização. Quais foram os achados após as angiografias? Como achado característico, temos descrito na bibliografia, que é a extravasação
do contraste vai ser uma das complicações mais frequentes, então temos também um resultado alto de 25 pacientes, um pseudoaneurisma em 11 pacientes e sinais de corte em um paciente. Entre os outros resultados clínicos, segundo a estabilidade, vamos ter que pacientes estáveis ao seu lado esquerdo e inestáveis ao seu lado direito, uma idade maior de 34 anos e o menor tinha 25. Agora, os pacientes mais inestáveis, a idade maior foi de 48, ou seja, pacientes em idade de risco, perto dos 55, e a idade menor foi de 21. Qual foi a quantidade de hemos concentrados que foi recebido pelos pacientes? Um paciente inestável, vamos ver nos resultados que são muito menos números de concentrados frente a um paciente inestável. A pontuação de gravidade, que nesse caso pode chegar até 40, vamos ver que os estáveis, a gravidade da lesão foi até de 24 e a mínima de 9. E um paciente inestável, a pontuação da gravidade sempre vai ser maior, chegando a 30. Os dias da internação em uma unidade de cuidados intensivos vai ser maior em pacientes inestáveis, representando com maior de 10 dias os pacientes inestáveis, e o tempo de intervenção da chegada até a intervenção vai ser bem mais rápido, uma intervenção mais urgente nos pacientes, ou seja, o menor tempo em minutos vai ser em paciente inestável, pela necessidade de um tratamento mais urgente. O sucesso primário, como já foi explicado anteriormente, teve 84% dos pacientes com sucesso primário. E um paciente inestável, 18 pacientes com 78%. Um sucesso secundário chegou, que uma segunda embolização, aumentou mais uns casos, chegando a ter 94% de sucesso de parada de sangramento e controle hemorrágico, com essa embolização secundária em quase total de pacientes estáveis e 82% com uma porcentagem muito alta para um paciente inestável. O resgate do vaso foi realizado com esse sucesso terapêutico em 94% dos pacientes estáveis e tão só 78 pacientes, um resgate do vaso em pacientes inestáveis. Então, com esses números que a gente tem, com esses resultados, dá para ver que a porcentagem de resgate e recuperação do vaso é muito controlável e esse procedimento é uma boa opção. Entre as complicações que temos, uma complicação maior que temos foi um caso que, por insuficiência respiratória, levou para a morte de um paciente desses 42. Outra complicação maior foi um abscesso criado na cavidade abdominal. Complicações menores temos 12, uma dor abdominal foram 18, náuseas e vômito 6, febre 4 pacientes, hematoma local na punção 2 pacientes. O período médio de acompanhamento desse estudo durante esses 4 anos foi de 247 dias pós-embolização arterial da artéria esplênica. Como discussão desse artigo, a Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência estabeleceu que o tratamento de embolização é uma opção de tratamento para pacientes hemodinamicamente estáveis com lesão grave do vaso, tendo uma taxa de sucesso de 86% a 100% em pacientes estáveis. E temos vários estudos que falam a favor desse estudo que estou expondo agora. Sendo um estudo feito de 16 anos de estudo, demonstrando que desde o ano 1991 ao ano 98, que foi o primeiro grupo, em um trauma de vaso grave, não se praticava a embolização, então não temos uns dados de embolização porque não se praticava. Então, esse foi definido como o primeiro grupo. O segundo grupo, um trauma que foi desde 98 a 2001, com trauma grave do vaso, com uso discreto, que não era um padrão de uso para um trauma grave de vaso, então não todos os pacientes recebiam embolização, e o terceiro grupo, que foi estadiado de 2002 a 2017, um contexto de uso rutinário de embolização de trauma de vaso grave, e para caracterizar qual que era essa função e qual que era a efetividade desse procedimento. Então, o terceiro grupo apresentou uma menor mortalidade, um maior resgate esplênico e um menor dias de hospitalização.
mostrando que esse procedimento é um procedimento que cada vez vai sendo mais seguro em mãos experientes, e outro análise retrospectivo também aumentou e demonstrou que entre 2.746 pacientes, 191 foram tratados com embolização distal da artéria esplênica em trauma grave de vaso, com uma taxa de recuperação de quase 90%. Tudo isso leva às seguintes conclusões. A embolização deve ser usada preferencialmente em pacientes hemodinamicamente inestáveis que respondam à reanimação com líquidos, transfusões ou vasopressores, como já foi explicado. Um fato importante é que os resultados clínicos não são feitos negativamente para um retraso cirúrgico, então QGC, que mesmo o procedimento não tenha o sucesso que a gente queria, não retrasa um tempo cirúrgico que pode ser feito após o tratamento, e eu acho que a conclusão mais importante que traz para nós o estudo, que é a embolização distal de lesão do vaso fechado de grau 5, é um procedimento seguro que pode ser realizado para uma recuperação satisfatória do vaso. Então, isso eu acho que é a grande conclusão, que podemos ter de mão esse procedimento para esse tipo de trauma nesse grau, tanto estável como paciente inestável. E que, às vezes, também, agora temos que também manter atualizado isso, já que o ATLS mostra algumas formas de colocar a cirurgia como uma melhor opção, e vemos que essa opção de procedimentos tem uns bons resultados. Agradeço mais uma vez pela oportunidade para o Dr. Igor e dou a palavra para você, chefe. Quero agradecer, Eduardo, a oportunidade de discutir as circunstâncias do tratamento conservador, que, num artigo tão recente assim, para a lesão mais grave, vem propondo o segmento dessa proposta mundial. Agora a gente vai partir para mais um dos artigos da noite, com a apresentação do Manuel Santiago, que é R1 do Hospital São Francisco. Tá tudo certo aí, Manu, para começar? Todo certo, Dr. Igor. Você me escuta? Escuto. Tá, vou Edu, compartilhar aí a tela. tira a sua tela, por favor. Eduardo, preciso parar de compartilhar a sua tela. Tá, vou compartilhar aí. Isso, compartilha sua agora, por favor. Aí conseguiu ver? Pronto? Bueno, boa noite a todos. Eu sou o Manuel Fernandes, residente do Hospital São Francisco de primeiro ano. Agradecendo inicialmente ao Dr. Igor pelo convite para apresentar este artigo, que é chamado Trauma Esplênico, o caminho para reduzir a esplenectomia, nossa experiência de 15 anos. O artigo foi publicado no jornal de Inglaterra, chamado Annals of the Royal College of Surgeons of England, em abril deste ano. Em quanto à introdução do artigo, ele fala que no Reino Unido se apresentam 20.000 casos de trauma severo por ano, com uma mortalidade de 5.400 aproximadamente. A lesão esplênica no trauma apresenta um risco maior de morte devido à sua alta vascularização e localização anatômica vulnerável, já explicada inicialmente. A tomografia com contraste venoso é o padrão ouro para realizar o diagnóstico e a classificação da gravidade no trauma de abdômen em pacientes com estabilidade hemodinâmica, e tem uma sensibilidade por cima de 90% para detectar sangramento ativo, que também foi explicado pela doutora Sara. A severidade do dano esplênico é avaliada com a escala da Associação Americana de Cirurgia de Trauma, que avalia o tamanho do hematoma e a profundidade da laceração, que juntamente com o score tomográfico de Baltimore, que avalia a lesão vascular esplênica,
melhora a capacidade clínica de toma de decisão. A laparotomia com esplenectomia total na explosão esplênica é a intervenção que salva vidas na presença de instabilidade hemodinâmica. O manejo não cirúrgico em crianças, independentemente do grau da lesão, tem taxas de sucesso maior a 95%, explicado em parte por a grande capacidade de autorreparação do vaso. Enquanto aos materiais e método do estudo, ele foi um estudo retrospectivo de tipo observacional, onde foram coletados os casos apresentados no Hospital Geral do Distrito durante 15 anos, tendo como referência as tomografias evidenciando lesão esplênica e as descrições cirúrgicas com um relato de esplenectomia. Para estudar a mudança no manejo ao longo do tempo, eles dividiram o período do estudo em duas metades, comparando os dados demográficos, estado hemodinâmico na admissão, a classificação do grau da lesão em que foi relatada, o manejo e o resultado do paciente. Posteriormente, devido a que acharam pouco uso da classificação da AICT, foi consultado um radiologista independente que realizou uma classificação retrospectiva. Enquanto ao manejo da lesão esplênica, então, foram admitidos no estudo 126 pacientes. O acidente de trânsito foi o mecanismo de trauma mais frequente e a média de idade foi de 45 anos. A relação homem-mulher foi de 3:1. Enquanto o manejo cirúrgico, a esplenectomia foi realizada em 53 pacientes. Em 2, realizaram esplenografia e em um deles, necessitou de esplenectomia total por instabilidade hemodinâmica. Dos pacientes submetidos à esplenectomia, 47% apresentavam estabilidade hemodinâmica. Enquanto ao manejo não cirúrgico, onde foi avaliado periodicamente a estabilidade hemodinâmica, análise da gravidade por TC, o exame físico, monitoramento intensivo e índice hematrimétrico, foram 72 pacientes. A média do tempo de internação foi de 8 dias, onde 5 tiveram embolização da artéria esplênica, 67 foram manejados em observação ativa, fossem no CTI, cuidados intermediários e posto de enfermagem. E 4 pacientes apresentaram falha do manejo conservador por instabilidade hemodinâmica. Enquanto à mortalidade, ao avaliar as causas de morte nestes pacientes, chegaram à conclusão que não foi relacionada com o trauma esplênico ou seu tratamento, sugerindo que o manejo conservador não afetou a mortalidade. Porque, como observamos, acá na tela, tem pacientes que morreram por trauma craneoencefálico em manejo não cirúrgico e pacientes com sepse, ao igual que o manejo cirúrgico, que foi também mortes por sepse. Neste gráfico, observamos as tomografias que foram informadas com lesão esplênica, das quais só 18 tinham a classificação de gravidade AST. Ambos grupos por embaixo del 20%. Nesta gráfica, mostra a classificação do radiologista externo e pode-se interpretar várias coisas. Primeiro, que a maioria dos pacientes apresentavam lesões grau 3 e receberam manejo não cirúrgico. Segundo, que a maioria dos pacientes apresentavam lesões grau 1 a 4, receberam tratamento conservador, porém, alguns destes pacientes precisaram de tratamento cirúrgico por instabilidade hemodinâmica durante a observação. Terceiro, que a maioria dos pacientes com lesão grau 5 receberam tratamento cirúrgico, porém, 9 destes pacientes receberam tratamento conservador, apesar do trauma de alto grau. Enquanto a discussão
conclusão do artigo, o estudo mostrou uma alteração do manejo, preferindo o conservador, com uma taxa de sucesso de 95%, que é uma taxa muito alta em comparação com a literatura internacional. Mas, como observamos inicialmente na gráfica, é porque a maioria dos pacientes ficaram com lesões grau 3, tendo como objetivo, então, a preservação do vaso para evitar o alto risco de morte e mortalidade após esplenectomia. Parece haver uma falta de estratégia terapêutica definida no grupo de manejo não cirúrgico para determinar quando realizar a tomografia de controle. A literatura recomenda controle entre 36 e 72 horas em todas as lesões esplênicas e após alta, segundo o critério do cirurgião, em lesões de alto grau. O estudo mostrou uma estância hospitalar com segurança dentro de um período de 12 dias. Foi sugerido que pacientes com lesões grau 1 a 3 possam receber alta após passar o período de observação clínica e realizar um controle tomográfico a 72 horas. Quanto à conclusão, que ficou alterado, os autores propuseram um fluxograma de gerenciamento com base à classificação AST, onde avaliam a necessidade de realizar uma angiografia com ou sem embolização, principalmente nos pacientes não cirúrgicos. Então, basado na classificação, eles descrevem pacientes com lesões grau 1, 2, 3, que são os baixos graus, principalmente, como já foi explicado anteriormente pelos colegas, para fazer manejo conservador, com avaliação periódica, com monitorização contínua, avaliando a estabilidade hemodinâmica, com revisão laboratorial periódica e com TC de controle após 48 horas. Se apresentam falha no manejo não operatório, aí, então, descreve fazer laparotomia de emergência com esplenografia. Esplenectomia. Se os pacientes apresentam lesões de alto grau, grau 4, grau 5, e na TC apresentam principalmente extravasação do contraste, esta indica a angiografia. E se nela apresentam pseudo-aneurisma, então, aí eles descrevem e dão importância a uma discussão entre o cirurgião com o radiologista para determinar a necessidade da embolização. Se a embolização tem sucesso, então aí o paciente passa para o manejo não cirúrgico de avaliação clínica. E se apresenta uma embolização sem sucesso, então levar a esplenografia. Como conclusão, então, do artigo, nestes 15 anos, foi observada uma preferência com relação ao manejo não cirúrgico em pacientes com trauma esplênico. Fatores que podem ajudar são a disponibilidade da ATC multifásica, a reembolização e monitoramento intensivo. Apesar disso, no estudo foi evidenciada uma alta proporção de trauma esplênico de baixo grau, sendo tratado com esplenectomia. A padronização dos cuidados para a lesão esplênica traumáticas com um gerenciamento multidisciplinar integrado e realização do diagnóstico oferece uma estratégia ideal para reduzir a esplenectomia induzida por trauma evitável. Muito obrigado. Quero agradecer a colocação do tema com o Manuel, dizer que a gente está vendo a superação dele pessoal já com o domínio da língua e outras circunstâncias mais. Aos poucos a gente vai conseguindo fazer com que os nossos residentes estrangeiros possam se sentir mais familiarizados não somente com os temas, como com a nossa realidade. Por uma questão técnica, a gente vai partir diretamente aos comentários e a gente tem a grata presença do professor Cizenando, que foi meu professor de cirurgia
na faculdade, tive várias oportunidades de assistir nas aulas de residência médica do Hospital João 23, quando o Dr. Marcos Zambelli teve o genial pensamento de poder convidá-lo, eu fiquei muito satisfeito. Afinal de contas, a gente tem aí uma história bastante viva do tema conosco aqui, né? A gente tem outras pessoas com as quais a gente vai querer escutar também, mas eu gostaria de convidar o Dr. Cisanando que pudesse fazer um comentário a respeito dos artigos da aula e da experiência dele no João 23. Dr. Cisanando, o senhor está me escutando? Boa noite. Tudo bom, Ivan? Tranquilo, Igor? Tá tudo bem. Tudo jóia. Tudo bom. Estou escutando bem. Eu entrei um pouquinho tarde, porque ele estava com um problema aqui no computador, mas deu para pegar os 4 artigos muito interessantes e falar um pouquinho de baço, e lesão de baço é complexo, porque ainda não tem uma definição bem correta do que é a melhor opção para o tratamento do paciente. O que tem hoje na literatura, o que a gente faz hoje, é que o tratamento não operatório hoje realmente é o que é mais empregado, o que é mais feito na grande maioria dos serviços. Mas é um tratamento que ainda tem que ser acompanhado de perto, e eu costumo dizer que quando a gente faz esse tratamento, opta por esse tipo de tratamento, o paciente só tem uma chance de dar certo, é quando ele evolui muito bem. Se ele começar a evoluir mal durante o tratamento, a gente tem que interromper e operar esse paciente o mais precoce possível, porque o baço não dá outra chance para o paciente. O índice de mortalidade ele pode aumentar com esse tipo de tratamento. O baço, das vísceras maciças que a gente faz tratamento não operatório, fígado, baço e rim, o baço na experiência da gente aqui no João 23, é a víscera que mais tem falha de tratamento não operatório. E isso tem uma explicação muito simples, porque o baço, a grande maioria das vezes, o sangramento dele é de origem arterial, diferente do fígado, que a grande maioria das vezes é de origem venosa, e o baço não tem mecanismos importantes para tamponar esse sangramento, como o rim tem, por isso que o rim funciona bem o tratamento não operatório. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente opta por não operar o baço. E uma coisa importante, que quando você opta por fazer tratamento não operatório, você tem que preparar o seu hospital para poder fazer esse tipo de tratamento. Não dá para fazer esse tratamento sem uma equipe preparada, sem ter a sua infraestrutura hospitalar adaptada para fazer isso, porque o paciente ele pode complicar a qualquer momento. Então, você tem que ter rapidamente um bloco cirúrgico disponível, tem que ter cirurgião de trauma 24 horas de plantão olhando esse paciente. Então, realmente não é fácil. E a arteriografia, o artigo da arteriografia foi colocado aí, um artigo muito interessante. A arteriografia hoje está na moda, né? Está todo mundo fazendo a arteriografia para lesão esplênica. Mas, na realidade, a arteriografia é uma faca de 2 gumes, porque ela pode também trazer problemas futuros para o paciente, e quando você precisa fazer uma esplenectomia no baço embolizado, a cirurgia é muito mais complexa e muito mais difícil. O artigo apresentado especificamente sobre a embolização, falando na embolização grau 5, eu achei um artigo assim, um pouco corajoso, vamos dizer assim, porque, no meu ponto de vista, naquelas classificações apresentadas principalmente da Associação Americana de Cirurgia do Trauma, ele coloca a lesão grau 5 como fragmentação do baço. O baço está totalmente dilacerado. Então, no João 23, no nosso protocolo atualmente, a gente não faz tratamento não operatório e nem emboliza esse tipo de lesão. A lesão grau 5 ela é cirúrgica, porque na minha experiência lá de alguns anos de João 23, eu nunca vi um baço totalmente fragmentado chegar em paciente estável hemodinamicamente, e nem se você conseguir fazer uma cirurgia conservadora nesse baço, ele ficar viável. Então, no nosso protocolo de tratamento não operatório da lesão esplênica, a lesão esplênica grau 5, ela é cirúrgica.
diferentemente da grau 4. A grau 4, sim, a gente acha que é onde a arteriografia com embolização ela apresenta os melhores resultados, porque a partir do momento que você faz a arteriografia, a possibilidade do sangramento parar é maior, bem maior do que a lesão grau 5. Então, na lesão grau 4, ela é uma lesão que tem um sangramento ativo, principalmente dos vasos hilares e trabeculares. E, então, quando você faz arteriografia, você consegue realmente ou fazer uma embolização seletiva, quer dizer, você embolizar apenas o vaso que está sangrando, ele parar o sangramento, e, ótimo. Ou você vai fazer uma embolização troncular, que você faz depois da pancreática dorsal, você só diminui a pressão de perfusão do baço e você mantém o baço perfundido, o baço não fica isquemiado e não evolui para isquemia. Então, nesse caso, nós fizemos uma pesquisa agora no João 23 com a arteriografia nas lesões grau 4, e o nosso índice de falha, que era em torno de 33%, caiu para menos de 10%. Então, realmente, na lesão grau 4, a arteriografia, na nossa experiência no João 23, né, ela tem um índice de sucesso muito bom. E na grau 5, a gente acha que ela não é compatível com o tratamento não operatório ou arteriográfico. Acho que a grau 5, normalmente, ela é cirúrgica, porque o paciente chega muito grave e hemodinamicamente, e ele não, mesmo com a reposição volêmica inicial, ele para de sangrar. O tratamento não operatório do baço, ele surgiu foi em 1966, no Canadá, em crianças. E em adulto, ele começou a surgir praticamente na década de 80 do século passado. E cresceu muito rápido essa evolução dele. E para a gente fazer tratamento não operatório, os critérios de inclusão desse paciente no tratamento não operatório são 3 critérios importantes. O primeiro critério, e o mais importante, como já foi falado por todos os colegas aí, os residentes que falaram, é estabilidade hemodinâmica. Não dá para você fazer tratamento não operatório com um paciente que chegou instável hemodinâmica e persistiu instável com reposição volêmica. Se ele está estável hemodinamicamente, você pode optar por tratamento não operatório. O segundo critério de importância absoluta para você indicar tratamento não operatório é excluir lesão cirúrgica, quer dizer, paciente sem peritonite, sem uma possível lesão de víscera oca, porque a gente sabe que víscera oca, o tratamento é sempre cirúrgico. E o terceiro critério, que é outro critério muito importante, é obrigatoriamente realizar tomografia computadorizada do abdômen. Por que a tomografia computadorizada é importante? Porque ela vai te mostrar que tipo de lesão que o paciente tem, ela vai permitir a classificação da lesão, se é lesão grau 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai permitir ver a quantidade de hemoperitônio que o paciente tem no abdômen, e aí você consegue planejar com segurança qual é a melhor abordagem do paciente. Então, isso que é o mais importante. O mais importante de tudo que foi falado aí é você saber selecionar bem o paciente para qual vai ser o candidato adequado para fazer tratamento no operatório, porque baço, ele merece uma chance de tratamento operatório dar certo. E o paciente que opta por não operar esse paciente, ele não pode morrer de complicação de falha de tratamento não operatório, porque a cirurgia de tratamento da lesão esplênica, que é a esplenectomia, ela é rápida e tem um alto índice de sucesso. Então, basicamente, era isso que eu queria comentar. Eu acho que foi muito boa a atitude de vocês. O segundo artigo que foi apresentado, falando sobre a classificação das lesões esplênicas, que mostrou a classificação da Associação de Cirurgia de Trauma e Emergência, lá da Europa, ela tem uma classificação um pouco diferente da Associação Americana de Cirurgia do Trauma, então confunde um pouco a abordagem, mas na grande maioria das vezes a abordagem é muito parecida. Eu acho que esse tipo de aula e de encontro assim, muito salutar, porque permite a gente ver a opinião de outros colegas e a gente discutir com a própria experiência nossa. Então, eu acho que foi muito bom.
Eu agradeço a vocês o convite de vir aqui. E se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser fazer uma pergunta específica sobre o tratamento não operatório, o tratamento cirúrgico ou o tratamento arteriográfico da lesão esplênica, eu estou à disposição, pode fazer a pergunta que a gente discute com vocês aí. Professor, obrigado pela aula. Eu tinha certeza que sobre o tema, os residentes aqui iam poder compartilhar com tudo aquilo que a gente vivia nas aulas de segunda lá. Nós temos aqui, pelo menos, né, duas pessoas que têm uma estima muito grande pelo senhor, que estão assistindo a aula, que é o Vitor Iqueda e o Dr. Marcos Zambelli, que eu gostaria que pudesse participar também com seus comentários. Boa noite a todos, boa noite, Igor, boa noite, Senando. Boa noite. Gostaria primeiro de parabenizar o Igor por mais essa aula, que foi uma aula muito bacana, parabenizar os residentes pela qualidade dos artigos que foram apresentados e das aulas também, e agradecer muito o Cisenando. Quando a gente começou a conversar aí sobre essa aula de lesão esplênica, eu falei com o Igor, tem uma pessoa que a gente tem que chamar, que não pode ficar fora dessa aula, que é o Cisenando, que eu tive a grata e prazer de acompanhar o trabalho dele lá no João desde 2005, quando eu fiz residência, e a gente, nessa época, a SAT estava começando, foi uma sala idealizada lá no João 23, que o Cisenando coordenou durante muitos anos, e era uma sala como se fosse um semi-intensivo, né, onde ficavam os pacientes com lesões esplênicas e lesões hepáticas, lesões renais, de tratamento conservador, e a gente acompanhou muito esses pacientes lá, e acho que foi um dos que revolucionou esse tratamento não operatório lá no João 23, foi a criação dessa sala. Como bem o Cisenando falou, esses pacientes hoje são tratados, né, de forma conservadora, mas precisam de um ambiente propício para isso, de corpo clínico treinado, de tomografia, e o paciente só tem uma chance. Então, esse tratamento tem que ser muito bem feito e cuidadoso. Então, eu gostaria só de agradecer, o Cisenando já teceu os comentários aí, quem sou eu para comentar lesões esplênicas depois dele, e agradecer a presença dele, mandar um grande abraço para ele está fazendo muita falta lá no João, a gente gosta muito dele, pode ficar sumido, não. Certamente. Isso aí, a gente tem que trazer pelo menos ele mais para cá, né, Zambelli? Lógico. Falar sobre outros temas também. A hora que vocês precisarem, tuas ordens. A minha paixão é trauma, adoro trauma, mas com essas confusões dessa pandemia, a gente tem que ficar mais resguardado um pouquinho. Tá certo. Vitor, você está por aí? Estou aqui. Boa noite, Igor. Obrigado de novo pela oportunidade. Marquinho, Cisa, boa noite. Bom, se o Marquinho não conseguiu comentar muita coisa depois de Cisenando, quem sou eu para falar logo depois dos dois, né? Eu acho que Cisenando, aí, nesses poucos anos de João 23 que ele tem talvez uma das maiores experiências com esse tipo de lesão, né? O que a gente vê hoje de tratamento não operatório, a gente deve muito ao Cisenando especificamente. Duas coisas que me chamaram a atenção na apresentação dos meninos, já adiantando, assim, então todos os residentes, parabéns. A primeira coisa sobre o tratamento não operatório na lesão penetrante. Esse é um tema que eu considero muito polêmico. O Matheus, se não me engano, foi o acadêmico que fez a primeira apresentação. Ele mostrou para a gente qual que é a relação do baço com o estômago, com o cólon e com o diafragma. Então, a gente fazer o tratamento não operatório no trauma penetrante, eu considero isso como uma exceção. No caso do trauma penetrante por arma de fogo, se você identifica uma lesão esplênica num trauma penetrante por arma de fogo, eu acho que é contraindicado o tratamento não operatório. Eu acho que esse paciente tem que ser submetido a uma laparotomia exploradora. Arma branca. Eu, particularmente, nunca tive coragem de fazer um tratamento não operatório com lesão de arma branca. A gente já fez coletivamente lá dentro do João 23, num ambiente totalmente controlado, e ainda assim é uma conduta de exceção, né? Eu acho que para os residentes, principalmente, para quem não for trabalhar em um grande centro de trauma, tem que ter isso na cabeça. E mesmo quem trabalha em hospitais maiores, né? Assim, eu não defendo que se faça esse tipo de tratamento em Betim, no Risoleta, que eu sou preceptor também, e a gente sabe que no João 23 a gente consegue manejar esse tipo de trauma de maneira não operatória, mas com sérias restrições. Os meninos falam muito da embolização, né? Que assim, mudou completamente nossa
a nossa indicação começou a salvar alguns baços que normalmente a gente não salvava antes. Tem muita discussão assim, qual paciente que a gente vai tratar no operatório, qual paciente que a gente vai embolizar, né? A gente vê pelo número de artigos que são produzidos. O Cisenando já levantou aí alguns prós e contras, né, desse método de tratamento, desse método auxiliar de tratamento. O que eu acho que tem que ficar assim para os residentes, né, principalmente para quem não for trabalhar num grande centro de trauma, numa grande cidade, às vezes vai trabalhar num hospital menor ou num hospital sem vocação de trauma, às vezes um hospital que faz mais eletivo e por acaso vai se deparar com um trauma esplênico. Já está consolidado, a Sara foi muito feliz quando ela falou que o padrão ouro, o melhor tratamento possível, principalmente para as lesões grau 1, 2 e 3, é o tratamento não operatório. Para as lesões grau 5, eu acho que o Cisenando já deixou bem claro, essas lesões não funcionam no tratamento não operatório, não funciona em embolização, a gente tem que tirar o baço mesmo, não tem dúvida. A lesão grau 4 é aquela lesão que, teoricamente, você pode tentar o tratamento não operatório, auxiliado aí pela embolização. Mas se você estiver num centro que você não tem as condições, o Cisenando também frisou bem ali, as condições, o preparo da equipe, o preparo da instituição para conduzir esses casos, o mais seguro é a esplenectomia. Também sou contra a conduta de tentar transferir esse paciente para um grande centro de trauma, a depender da distância que ele está desse grande centro de trauma. Porque você vai ficar completamente desprotegido se esse paciente instabilizar no meio do caminho. Né? E se ele chegar para mim no João 23 instável, não vai ter tratamento não operatório nenhum. Né? A gente vai pegar e vai levar para o bloco e tirar o baço. Né? Isso se ele der a sorte de chegar vivo. Então, eu acho que tem que ficar para vocês isso. Se vocês tiverem as condições de tratar essas lesões não operatórias, ok, tudo bem. Se não tiver condição de tratar, a gente vai fazer o tratamento que é consagrado na literatura. Esse paciente não pode morrer de jeito nenhum dessas lesões. No mais é isso. Obrigado a todos. Boa noite. Eu que agradeço. Oi, vou falar só um pouquinho aqui. Claro, por favor, professor. O que o Vitor colocou sobre tratamento penetrante, perfeito, sabe? Assim, eu acho que não tem justificativa fazer tratamento não operatório em lesão esplênica por trauma penetrante, principalmente por arma de fogo. Nesses meus anos de João 23, todos, a gente só fez de um paciente, que foi uma arma branca, mas mesmo assim que ele chegou com mais de 24 horas de evolução estável, hemodinamicamente, a tomografia mostrou uma lesão esplênica muito pequenininha e muito pouco líquido no abdômen. Isso é uma exceção, isso deve ser feito em casos de muita exceção. Era um rapaz novo de 17 anos, a gente ficou com dó de operar esse rapaz. Então, isso aí é muito importante. E eu fico muito orgulhoso de ver o Vitor, ver o Marquinho e ver você fazendo umas atividades desse jeito, as opiniões perfeitas. Eu acho que a função da gente no João 23 de ensinar cirurgia, ensinar tratamento não operatório, ensinar trauma para vocês foi conseguida, e eu fico muito orgulhoso de ver vocês aí fazendo essas coisas, e estou torcendo para tudo dar certo lá no João 23. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu tenho uma pergunta para o senhor, assim, até mais por curiosidade e pela sua experiência. A gente sabe que o tratamento conservador do baço, como o senhor mesmo falou, começou com crianças, né? E, seguida isso, assim, os artigos que tem de revisão de literatura sempre falam que o índice de esplenectomia em crianças hoje, em hospitais de referência do trauma, é muito maior do que os que tenham, eventualmente, referências em hospitais infantis e outras circunstâncias. A gente sabe que aqui a gente não tem um hospital específico para isso, aqui a gente trabalha, inclusive, na contramão dessa ideia de que o trauma, ele é o trauma independente de quem for. Na experiência do senhor, nesse tempo todo de João 23, você acredita que os números de esplenectomia e tratamento conservador para trauma esplênico na infância, hoje a gente tem essa estatística em maior número de esplenectomias, ou a gente consegue os mesmos números do que do adulto na estatística que chega até o João 23 desses índices em que o trauma contuso possa oferecer essa chance do tratamento conservador? Boa pergunta, viu? Assim, mas eu posso falar com você que o tratamento não operatório da lesão esplênica contusa em criança é a única vez que eu faço tratamento não operatório na lesão grau 5. Nós já tivemos 2 pacientes, crianças, uma de 4 e uma de 6 anos, com grau 5, e foram os 2 únicos casos que a gente fez e deu certo. Eu nunca vi
rarissimamente a gente vê você ter que operar uma criança de tratamento de lesão esplênica. E daquelas submetidas a tratamento no operatório, só conheço uma que teve que ser operada por lesão esplênica durante o tratamento operatório, porque ela caiu e o baço lesou de novo, dentro do hospital. Você vê como é que é. Então, a criança ela responde muito bem ao tratamento no operatório, pode fazer sem problema nenhum, desde que o hospital tenha estrutura, né? Porque lá no João 23 a gente tem uma UTI pediátrica que eles ajudam muito a gente a controlar essas crianças. Então, vale a pena fazer sim. E na lesão grau 5 de baço, na criança que chegou estável, ou chegou instável, você reanimou, mas é criança, você pode dar uma chance para esse baço por causa da sepse pós-esplenectomia. Então, você pode tentar um tratamento no operatório. Nós tentamos 2 vezes e deu certo. Então, eu acho que em criança você tem assim, até um pouquinho mais de facilidade e de coragem de fazer esse tratamento no operatório, mesmo em hospital geral como o de João 23. Eu levantei essa possibilidade, doutor, porque a gente pensando na estatística que foi colocada, não é exatamente o que a gente vive como os números do João 23, porque além do trauma ser tratado, né, assim, como paciente politraumatizado e não com essa diferença, e a gente sabe que o manejo, né, assim, ao atendimento ele vai ser diferente, mas o pensamento do não operatório ele vai partir dos mesmos princípios. A estatística dentro do Hospital João 23 ela é muito diferente dessa circunstância, porque ao que se vê fora daqui, talvez até por eles terem um número menor de traumatizados, né, nessa estatística, porque a gente tem uma violência urbana muito maior do que qualquer outros hospitais e cada vez mais uma realidade que envolve mais crianças, né? As crianças elas estão mais no apelo social, né? Vendendo bala no sinal, transportando, né, mercadoria na rua, enfim. A gente sabe que a gente vive uma realidade completamente diferente e que, com o que nos apresenta na estatística, o trauma conservador com crianças ele tem um número muito maior do que as esplenectomias, né? E que lá fora o índice de esplenectomia talvez seja muito maior por isso, assim, talvez, né, o índice de experiência ainda menor, a casuística pequena e talvez até, né, essa conversa de que tem que levar para um centro especializado de cirurgia pediátrica, que foi aquilo que o Vitor falou, né, a própria situação de você querer fracionar um atendimento ao politraumatizado, antes mesmo, né, de dar o atendimento ao politrauma, pode ser uma referência que não é positiva. Então, eu só queria de fato, levantar isso, porque eu também não concordo com isso que foi colocado com o artigo, com a realidade que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Exatamente, porque aqui a nossa realidade no Brasil é diferente. Os prontos-socorros do Brasil, a grande maioria não distingue adulto de criança, atende todo mundo. Geralmente nós temos pediatras nos prontos-socorros da gente, né? A grande maioria, quase todos. Nos países, principalmente europeus, o hospital pediátrico, só a pediatria e o adulto, eles não recebem crianças traumatizadas, não recebem. Principalmente na Europa, não recebem crianças traumatizadas. Então, já tem o serviço de triagem deles, do pré-hospitalar, eles já levam diretamente para um hospital estritamente pediátrico. E, normalmente, é o cirurgião pediátrico que opera e não é o cirurgião de trauma. Então, muitas vezes, eles são muito mais conservadores ou muito mais agressivos, depende. Então, é diferente aqui do Brasil, porque aqui no Brasil, tanto o Risoleta, quanto o Odilon Beres, quanto o João 23, tem pediatras no plantão e tem cirurgiões que sabem mexer com isso. E o cirurgião de trauma, eu cansei de operar criança pequenininha, de tiro no abdômen, essas coisas todas. A gente aqui no Brasil não tem muita diferença para isso, não. A gente opera todo mundo mesmo. Certamente. Algum outro colega quer fazer algum comentário, algum residente, alguma pergunta? Bom, de toda forma, eu quero agradecer a disponibilidade do professor Cizenando. Assim, como eu falei, Belo Horizonte tem uma característica importante na história do trauma
do baço, né, o trauma esplênico, desde a época do Dr. Campos Cristo até os dias de hoje, com toda a estatística que foi criada. É um tema que ainda vai ser polemizado por todas essas situações, não à toa a gente trouxe um artigo para ser criticado, né? Eu costumo falar, professor, que aqui é o lugar para desvendar a Disneylândia, né? Que assim, papel aceita qualquer coisa e qualquer realidade. Então a gente pode escolher os melhores frutos para poder mostrar, e aquilo que não está podre, ninguém quer saber da semente, né? E que a realidade nossa é outra, assim, a realidade do plantão, a realidade do dia a dia, a gente vê que todos esses aspectos com os quais a gente colocou aqui, tendo centro de referência, tendo a formação de residência, a formação de profissionais, a estrutura física, o pré-hospitalar, as condições de transporte, de avaliação, de propedêutica, de métodos invasivos, ainda assim, né, a gente tem os insucessos, tem aquela coisa que vai tirar o nosso sono. Quantas vezes o senhor não foi dormir pensando naquele caso que estava lá e que realmente não iria oferecer outra chance, saiu muito bem, e aquele paciente que, de repente, muito jovem, cheio de prognóstico, e que no outro dia você chegou para passar a visita com os residentes e ele, infelizmente, teve que ir para a sala e fazer uma esplenectomia. Exatamente. Acontece. Exatamente. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Bom, eu agradeço a todos, agradeço ao professor Cizenando. A gente vai continuar na semana que vem, né? Todas as quartas, nos nossos horários com os temas. Vai ser um prazer ter o professor sempre que possível. Lembrando que a nossa iniciativa de educação continuada é de fazer com que os residentes possam estudar e pensar e ver com os nossos professores como que nós todos que aqui estamos aprendemos, entender que a cirurgia ela passa por esse feudo, onde a gente não tem somente a prática, mas também um bom convívio, né? Assim, a gente tem essa situação de poder assistir, mimetizar e repetir as experiências, e que cada um possa, né, levar da aula de hoje, mais uma vez, uma experiência agradável. Agradecer ao pessoal da gestão de ensino, né, a professora Maria Fernanda, pelo apoio que nos dá com a plataforma e com a organização das aulas, e dizer que todos os residentes estão convidados a poder apresentar os artigos, todos os acadêmicos também interessados a apresentar os artigos, que as CISTAs vão estar treinando também a realidade do nosso dia a dia, lembrando as provas de residência médica, que hoje, cada vez mais, a questão prática ela é de grande importância, né? Esse tipo de discussão que a gente faz aqui para a gente entender já o feeling e o perfil de cada um, e que a gente possa, com isso tudo, passar para vocês um pouco, né, da experiência nessa pandemia que está nos enclausurando, mas que logo, logo a gente vai ter oportunidade de reeditar isso aqui, né, no auditório cheio. Muito obrigado a todos, boa noite e até semana que vem. Boa noite, um abraço. Obrigado.